Isaías 43, a partir do versículo 5, e que essa palavra encontre lugar em cada coração nessa noite. Diz assim: Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Eu vou repetir o verso 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Agora dê um pulinho no verso 20 e 21. Isaías 43, verso 20 e 21. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém. Meus irmãos, de tempos em tempos se faz necessário a gente ajustar a visão da nossa igreja e do nosso ministério, ou até revisar, reorganizar. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje e nas próximas semanas, pelo menos nas próximas 5 semanas, é reativar na mente dos mais antigos e compartilhar com aqueles que estão chegando agora qual é a direção da Sal e Luz, quais são os rumos que nós desejamos tomar, o que é que para nós é mais importante. E hoje eu gostaria de começar falando a respeito de adoração. Mas antes de começar a mensagem, vou pedir a Diego para projetar, Diego Ayala, não sei quem está na projeção, para projetar a nossa visão, ou melhor, nossa missão. Puder apagar, dá para ver aí, né? Tranquilo. Então, a nossa missão é ser uma comunidade de adoradores comprometidas com a salvação de vidas pelo Evangelho, que consolida, equipa e envia discípulos de Jesus para serem sal e luz na sociedade. Você pode ler comigo essa visão, essa missão? Ser uma comunidade de adoradores comprometida com a salvação de vidas pelo Evangelho, que consolida, equipa e envia discípulos de Jesus para serem sal e luz na sociedade. Há algumas palavrinhas aí que eu queria destacar com vocês. Pode voltar um pouquinho a ela, já a gente chega aí. Ser uma comunidade de adoradores. Esse é o primeiro ponto. E é sobre isso que eu vou falar hoje à noite, sobre esse primeiro ponto. Adorar. Comprometida com a salvação. Esse é o segundo ponto. Salvar. Que consolida, consolidar é firmar. Que equipa, que significa treinar, preparar para o ministério, e envia. Para nós, esse é o coração da missão que Jesus nos deixou aqui na terra. Adorar, salvar, consolidar, equipar e enviar. Pode passar ela. Vamos repetir esses 5 pilares da nossa missão, vamos lá? Adorar, salvar, consolidar, equipar e enviar. Isso é louvável, com certeza. É a gente entender para que existe.
qual é o sentido do nosso ministério. E o texto que nós acabamos de ler, o profeta Isaías está fazendo uma declaração. Na verdade, ele está sendo um instrumento de Deus, a boca de Deus, porque ele está dizendo que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Ele diz: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Esse é o sentido da existência de qualquer pessoa. Todo ser humano, ele existe, ele foi criado para louvor e glória de Deus. Essa é uma questão que a filosofia tenta responder, a psicologia tenta responder, a sociologia tenta responder, e muita gente tem opinião acerca disso, né? Muitos pensadores ao longo da história tentaram esboçar qual é o sentido da vida, qual é a razão da existência. E eu quero dizer a você que o maior sentido de existir de um ser humano é a glória de Deus, é refletir a adoração a Deus, o louvor a Deus. Há um grande mandamento em Israel, que todo judeu sabe de cor, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, o Senhor diz. Só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E essa questão é essencial na nossa vida. Porque adorar, as pessoas confundem muito adoração com louvor. A gente costuma dizer, né, que nós estamos adorando. E num certo sentido é verdade. Mas a adoração é muito mais do que simplesmente louvor. Louvor é uma expressão periférica. Eu posso perceber a irmã Ana louvando, posso perceber o irmão Paulo louvando, posso perceber Vitor Lustosa louvando, quando ele dança, quando ele aplaude, quando ele se prostra. Mas a adoração é algo que tem a ver com identidade. Enquanto o louvor é algo que eu faço, a adoração tem a ver com aquilo que eu sou para Deus. Quem esteve aqui no Aviva, viu o Marco Teles ministrando, e ele falou muito bem a respeito da adoração. Adorar, essa palavra nasce num contexto de sacrifício. Então, quem adora a Deus, na realidade, ele está ofertando a própria vida a Deus. Infelizmente, na nossa mentalidade, muitas vezes ainda pagã, nós temos aquela ideia de que a minha adoração ela só tem relação com o culto. A adoração está relacionada àquelas 2 horas onde eu vou louvar a Deus, cantar, enfim. Mas a adoração é uma questão de identidade. E o grande sentido da existência, tanto individualmente quanto ministerialmente, coletivamente, em se tratando de igreja, a primeira razão de ser de uma comunidade é adorar. Nós existimos para adorar. Você pode repetir comigo? Nós existimos para adorar. E Jesus foi esse homem que quebrou esse paradigma a respeito da mentalidade antiga sobre a adoração e a mentalidade nova. Vá comigo aí no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 21. João 4, 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem.
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres? Ou por que estás conversando com ela? Então você vê que até esse momento, até a inauguração do reino de Deus, a adoração ela até poderia ter um lugar e um endereço fixo. Mas a partir de Jesus, a adoração ela ganha uma outra dimensão. Mais do que as nossas formas, o Senhor quer ver a atitude do nosso coração em relação a Ele. É por isso que a palavra diz que o nosso Deus, Ele arde em ciúmes por nós. Porque a glória dele, Ele não divide com ninguém. E quando eu me coloco na posição de um adorador, qual é a oferta que Deus espera que eu entregue? A mim mesmo. A minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Esse é o nosso culto racional. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Essa é a geração de adoradores que o Senhor deseja ver a partir da sua obra, da sua entrega. Qual foi a maior expressão de adoração que esse cosmos já viu? Foi a morte, a entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário. E Jesus se deu, Ele entregou-se por mim e por você, em oferta a Deus. Aquilo para Deus era adoração. Então eu preciso entender que o meu grande chamado nessa vida, antes mesmo de cumprir a minha carreira ministerial, é ter o coração de adorador. Isso independe de horário de culto, meu irmão. Isso independe de forma de culto. Isso independe das palavras que eu uso na minha oração pública, do louvor que eu canto, porque isso tem a ver com aquilo que eu sou diante de Deus. Se Deus é para mim único, se Ele é de fato para mim Senhor, se Ele tem a primazia em todas as instâncias da minha vida, se Deus ao olhar para mim e olhar para você, Ele está certo de que Ele está em primeiro lugar. Eis a grande questão. É por isso que a adoração ela é tão importante. Onde há adoração genuína, onde há adoração verdadeira, inevitavelmente Deus se apresenta. Deus aparece, Ele vem para receber a adoração. É o que atrai a presença de Deus, é o que atrai o coração de Deus. Diz a palavra, Jesus declarou isso: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O segundo ponto em relação a isso, além dessa quebra de paradigmas, é o aprofundamento do que Jesus está nos dizendo. O que significa adorar em espírito e em verdade? Você sabe que o homem ele é formado de 3 partes. Tecnicamente, se é que a gente pode dizer assim, né? Ou na psicologia, ou na própria teologia, há pessoas que dividem o homem em 2 partes apenas. Não, o homem é corpo e alma somente.
E a partir do momento em que ele se converte, o Espírito Santo passa a habitar nele e ele passa a ser corpo, alma e espírito. Há uma outra corrente que acredita que o homem já é corpo, alma e espírito, dividido em 3 partes. E quando ele aceita Jesus, quando Jesus vem e transforma a vida dele, o Espírito Santo passa a habitar e aquele espírito que estava morto passa a viver. Nós somos ressuscitados com Cristo e agora corpo, alma e espíritos ativos. Mas quando Jesus fala em espírito, ele está falando na parte mais essencial do ser humano. Lembre-se do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele que no íntimo, lá dentro, expressa essa vida de adoração. Ele sabe que tudo que lhe acontece, seja bom, seja mal, há um Deus por trás, se movendo, trabalhando, operando, e que esse Deus é real, que esse Deus tem vontade própria, que esse Deus, inclusive, vai realizar a sua vontade. Então, eu preciso focalizar o meu espírito e fazer com que esse espírito exerça esses atributos de um verdadeiro adorador. Quando diz, o Pai procura quem o adore em espírito, é quem essencialmente adora a Deus. Quem no fundo reconhece quem Deus é para a sua vida. E, meu irmão, é impossível você conhecer o caráter de Deus, sua perfeição, sua beleza, sua bondade, seus atributos de amor, de compaixão, e não refletir para Deus a glória daquilo que Ele é. É impossível. Toda e qualquer vida, quer conheça a Deus ou não, porque o fato de não conhecer a Deus não isenta o homem do pecado, da ignorância, ela deve refletir a glória de Deus. É por isso que muitos, sem nunca terem ouvido falar do Evangelho, trazem consigo uma lei natural de temor a Deus, de agradecer a uma força superior, enfim. No fundo, as pessoas têm um mínimo de consciência a respeito de quem Deus é. Agora, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais revelação eu recebo, mais essa adoração precisa se manifestar. Mais essa adoração ela precisa fluir. E essa adoração flui como no estilo de vida. Imagine, por exemplo, como é que você acordou hoje. Você consegue se lembrar? Imagine, por exemplo, como foi que você cumprimentou a primeira pessoa que você encontrou nessa manhã. Eu não sei se foi seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, o porteiro do prédio. Você consegue se lembrar disso? Você consegue se lembrar com quem você tomou café, com quem você foi à praia, não sei o que é que você fez nessa manhã, refletiu na palavra, com quem você almoçou hoje? Agora, a pergunta que eu faço é, durante esse dia, suas atitudes em relação a essas pessoas refletiram a glória de Deus? Suas palavras? Porque o adorador, o que adora em espírito, ele adora independente do louvor. Tudo que ele faz é uma expressão de gratidão, de adoração. Se eu acordo com alguém na minha casa e já acordo de mau humor, já acordo como se Deus não existisse, já acordo com grosseria, carrancudo, de cara feia,
Onde está o espírito de adorador? Porque a respeito do caráter de Jesus, a palavra diz que Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Por isso que essa é uma das características do cristão, e isso não tem a ver com circunstância, não. É por isso que Paulo poderia, ou pôde, como fez, exortar as igrejas, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu lhes digo, alegrem-se. Porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Isso é a essência de adorador. Agora você sabe de uma coisa, o mundo fica irado com isso. Crise, disputa, desamor, família cada vez mais em pé de guerra. Aí vem você. Bom dia, meu irmão. E aí, beleza? É mesmo que dá uma facada. Outro dia eu saí para caminhar ali em Intermares, tinha um cara sentado, conhecido meu, por uma questão de ética, eu não vou dizer quem é. E eu fui lá da minha caminhada e ele estava lá sentado. Eu digo, e aí, meu irmão? Tudo em paz? O que é que não vai estar em paz? Tá. O que, meu irmão? Não vai estar em paz? Tá bom, meu irmão. Já entendi, né? Então o coração adorador, ele vive um estilo de vida diferente. Sabe quem governa a sua vida, sabe quem cuida de você. E tudo é expresso em forma de gratidão. Não é que eu não tenha problemas, mas a adoração é um estilo de vida. É o que Jesus está dizendo. É algo que está aqui, ó, no mais íntimo daquilo que eu sou. E inevitavelmente isso vai se expressar. Então, não se constranja, meu irmão, se você é feliz. Se de repente você vive ao redor de gente que não conhece o Deus a quem você conhece, e de repente tenta contagiar você com a energia ruim, como a gente costuma dizer, né? Mal-humorado, visão negativa da vida, nada vai dar certo. Outro dia meu tio estava me contando que ligou para um amigo dele, e quando ligou o cara começou a contar problema, né? E aí, tudo em ordem? Meu irmão, tá nada, minha mulher não sei o que, o carro quebrou, meus filhos não me obedecem. Aí meu tio fez, meu irmão, sabe de uma coisa, eu vou ligar para tu todo dia, porque quando eu ligo para você, eu vejo o quanto eu sou feliz, bicho. Tu é tão negativo que eu agora vou estar ligando para você todo dia. E tem gente que é assim. Mas a geração que vai expressar a glória de Deus nessa terra é uma geração diferente. Veja o testemunho da igreja primitiva. Era uma igreja que naturalmente contava aqueles que iam sendo salvos por causa do estilo de vida que eles viviam. Veja comigo aí, vá lá comigo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Atos capítulo 2, lá no versículo 32. Desculpa, eu fui para o verso 4, capítulo 4. Capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam, Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam da refeição com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quinta-feira eu preguei sobre Atos capítulo 9. Vá lá no capítulo 9, que fala da conversão de Saulo. Versículo 31. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quer dizer, o que o mundo precisa, meu irmão, é de uma geração que no seu âmago tenha Deus em primeiro lugar. Que faça seus planos colocando Deus em primeiro lugar, a glória de Deus em primeiro lugar, que acorde, já pelo menos você não tem disposição para colocar os joelhos e ter uma hora de oração, pelo menos eleve o seu pensamento e diga: Deus, obrigado por mais um dia, obrigado, porque se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, vem de Ti, meu Pai, eu sei que é o Senhor que trabalha por mim. Isso é adorar em espírito. É uma identidade. E alguém interpretou esse texto como sendo a adoração no Espírito Santo. Pode ser. Porque Paulo fala a respeito disso. Que farei, irmãos? Orarei em espírito, mas orarei também com o meu entendimento. Ele está falando a respeito do Espírito Santo. Adorarei em espírito, mas adorarei também com o meu entendimento. Todos quantos receberam a plenitude do Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo, como queiram chamar, sabe que há momentos específicos em que esse dom flui em nós. Orar em outras línguas, uma oração dirigida pelo Espírito Santo, e adorar também em outras línguas. Deixar que esse rio de água viva flua mesmo, em louvor, em adoração, é possível. Mas antes disso, é o que eu sou para Deus. E adorar em verdade? É adorar com sinceridade. Porque há pessoas que, embora tenham o dom, elas não adoram em verdade. Deus não recebe a sua adoração, mas aos olhos das outras pessoas, ela se passa por um verdadeiro adorador. Mas não é esse que o Pai está procurando. Tem gente que quer expressar esse estilo de vida de adorador, por exemplo, com uma roupa específica. Não, eu só uso calça de linho até o tornozelo porque eu sou um verdadeiro adorador. Eu uso terno porque eu sou um verdadeiro adorador. Eu falo de forma engraçada, né, usando jargões, porque eu sou um verdadeiro adorador. E uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. Aquele que adora em verdade, adora em sinceridade, adora com uma consciência tranquila, de que Deus sabe quem você é, do que se passa com sua vida, e que Ele recebe a tua adoração, não pelos teus atos de justiça, mas pela consciência que você tem de que tudo é graça, de que tudo é misericórdia, de que embora eu e você não mereçamos, Deus nos aceita por causa do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. O sacrifício daquele que é o adorador por excelência é suficiente para que a gente vá nessa levada de adoração, sem que haja
nenhum ato de justiça nossa, a não ser reconhecermos que do ponto de vista espiritual, nada temos para oferecer para Deus. É um coração sincero, é um coração quebrantado, é um coração verdadeiro. Os que me adoram em espírito e em verdade. Deus, eu não mereço, mas eu te agradeço, porque eu sei que tudo que eu tenho vem de ti. Tudo que eu sou foi o Senhor que fez. Alguém também interpretou essa verdade como sendo uma adoração à luz da palavra de Deus. E isso é tão fundamental quanto se de fato fosse, porque a verdade é que Jesus não está falando a respeito da palavra, mas se alguém interpretou dessa forma, e não há nenhum desvio teológico nessa expressão, que seja. Um adorador à luz da palavra é alguém que adora com segurança, com firmeza. Sabe de fato qual é o caminho da adoração. Adorar à luz da palavra é saber o que Deus espera de mim, o que Deus espera que eu faça. E o que Ele quer, meu irmão, é que você coloque a sua vida no altar dEle. É que você tenha Ele como o único Senhor da sua vida de fato. Sabe, muitas pessoas abandonaram os ídolos religiosos. Eu, por exemplo, na minha adolescência, adorei saber que para Deus as imagens não eram importantes. Sabe por quê? Porque foi mais uma obrigação da qual eu me desfiz. Que bom, né? Que bom que eu não preciso adorar a imagem tal, eu não preciso adorar o Deus tal. É só isso aqui, beleza. Foi um alívio de consciência. Mas o meu coração, em momento algum, naquele tempo, entronizou a Jesus. Eu me desfiz dos falsos ídolos, mas continuei sendo o Deus da minha própria vida. E sabe de uma coisa? Há muitas pessoas nas igrejas vivendo assim. Elas entenderam que o Deus verdadeiro, Deus vivo, Ele não exige que você adore nenhuma divindade, e aí você se sente livre daquela adoração pagã, daquela obrigação com os santos, né, com os falsos deuses. Mas você continua sendo o Deus da sua própria vida. Ou, quando não, colocando outras coisas como ídolo. Pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa dentro da sua própria casa, pode ser um amor passado, isso acontece demais. Você louva a Jesus, você adora a Jesus, mas o Deus do seu coração, Jesus sabe quem é, e não é Ele. E é exatamente esse ídolo que te impede de entregar totalmente a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque conquanto você entenda que Deus é o único digno de ser adorado, no teu coração, pelas tuas emoções, você não consegue queimar esse Deus com D minúsculo. Você não consegue se desvencilhar desse passado. Você não consegue se desvencilhar desse sentimento. E eu não sei o que é que tem ocupado o lugar de Deus no teu coração, mas aquele a quem Deus procura são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Há pessoas, meu irmão, que vir para o culto é um desencargo de consciência. Alguém já disse que um domingo sem culto é uma semana sem Deus. Ó para aí que leseira.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ah, eu vou para o culto, já cumpri minha obrigação. Tem igreja que se fizer um culto de manhã, o sujeito prefere o culto da manhã para ele ficar logo livre. Não, eu vou logo porque já fico livre para fazer o que eu quiser. Assistir o jogo, tomar uma, né? E adoração não tem nada a ver com isso, meu irmão. É aqui, é dirigindo, é trabalhando, é acordando, é cuidando da casa, é cuidando dos filhos. O que quer que eu esteja fazendo, ali está um adorador. Nos mínimos gestos. Mas pastor, por que, por exemplo, que o senhor perde tempo lavando a louça para ajudar a Camila? Porque aquilo para mim, abençoar a vida da minha esposa, é uma atitude de adoração a Deus. Deus está vendo. E eu ainda ganho ponto para mais tarde, né? Ainda tem isso. Né? Eita, Nilsara está bem aqui na frente. Mas ter atitude de adorador, coração de adorador, tem a ver com isso, meu irmão. Você viver esse estilo de vida que a palavra nos ensina, de você considerar os outros superiores a você mesmo. De você ver a glória de Deus fluindo da sua vida no seu serviço, nas suas atitudes, na forma como você se comporta diante desse mundo, dessa sociedade. E é isso que Deus quer ver. É um coração que já morreu para si mesmo, para que Cristo viva. E aí eu queria que você voltasse comigo lá no texto de Isaías 43. Sabe por quê? Porque não importa os levantes desse mundo e dessa sociedade. A igreja do Senhor vai continuar crescendo. Não importa. Você vê, por exemplo, em países perseguidos, as igrejas não param de crescer. Gente que se desapegou da própria vida e faz questão de viver em função do Evangelho, da sua palavra. No Aviva, por exemplo, Gregory mencionou um vídeo a respeito da igreja perseguida na China, da alegria, a euforia dos irmãos ao receberem Bíblias. Há países, por exemplo, que os irmãos ficam esperando uma página da Bíblia. O sujeito arranca uma página num país onde é permitido pregar o Evangelho, esconde, bem escondidinho, para entrar no seu país e levar pequenas porções da palavra para os irmãos lá que se reúnem escondidos. E não importa o que a mídia diga, o que o mundo diga, porque pela força da mídia parece que a gente está tudo acanhado, né? Parece que Jesus falou as coisas ao avesso, né? E as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno. É ao contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai continuar crescendo, porque a igreja é formada de verdadeiros adoradores. E aqui está uma profecia. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Filho na Bíblia tem relação com filhos gerados na fé. É gente que nós ganhamos pela pregação do Evangelho. É gente que nós ganhamos porque temos intercedido e as barreiras espirituais, as escamas dos olhos têm caído em nome de Jesus. E a palavra do Senhor está nos dizendo. E ele continua: do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você, direi ao Norte, entregue-os. É o Senhor quem dá essa ordem para o inimigo. Solte, liberte. Você consegue entender isso?
É Ele quem diz: não os retenha do sul. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Isso é uma palavra profética, meu irmão. E isso tem acontecido ao redor das nações e vai continuar acontecendo para a glória de Deus. Porque o Senhor tem filhos ainda para salvar. Agora, versículo 7. Todo que é chamado pelo meu nome. Você é chamado pelo nome do Senhor? A quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Olha para o teu vizinho e diz isso para ele assim: você foi criado para a glória de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não imagina o turbilhão que eu estou vivendo. Eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Né, Marina? O senhor não sabe pelo que eu estou passando. Olha, aconteceu um negócio, Deus, que não sei se o senhor está mais comigo, não. Não importa. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te criou. E Ele o fez para a glória dEle mesmo. Onde quer que o Senhor te levar, meu irmão, é ali que você vai refletir a glória de Deus. Por essa atitude de entrega, de se derramar, de morrer para si mesmo e dizer: Deus, Tu és o Deus da minha vida. Faça em mim, Senhor, a Tua vontade. Isso é adoração. E essa igreja, Igreja Batista Sal e Luz, não é uma igreja formada por bons batistas, né? Eu tenho aversão a essa ideia de uma igreja bem comportadinha, bonitinha, né? Cheirosinha, que às vezes o diabo ele entra e se sente à vontade no nosso meio, né? Há muitas igrejas assim. Eu não consigo enxergar um Jesus acomodado. Você lê os evangelhos, você não vê Jesus parado. Você não vê um Jesus água com açúcar. Você não vê um Jesus que passa despercebido. Não, Jesus veio para abalar as estruturas mesmo. Ele veio para colocar o sistema de cabeça para baixo. Ou melhor, de cabeça para cima, né? Jesus veio para implantar, meu irmão, é um novo reino. Uma nova mentalidade. Um novo estilo de vida, um novo amanhecer, novos sonhos, novidade de vida. É disso que trata o Evangelho. Minha irmã, a economia aí subiu de novo, o preço do combustível, aí subiu de novo a energia. O governo deu aumento de 6% no remédio. Ai, minha artrose. Não sei nem se é aqui, né? Ai, Jesus. Não importa, meu irmão. Eu sou do outro planeta, do outro reino. Minha esperança não está aqui. Eu sou daqui, mas a minha esperança não está aqui. Enquanto eu vivo para Deus, eu sei que Ele está cuidando de mim. Enquanto eu cuido da vontade dEle, me responsabilizo com aquilo que Ele me entregou, Ele se responsabiliza por mim. Contra todos os prognósticos, contra todas as profecias, Deus cuida de mim. E as pessoas vão ficar assim, ó, poxa, como é que pode? Como é que pode? Eu aqui ralando, me matando, esse bicho aí só vive feliz, alegre, contente. É Jesus, meu irmão. É o reino de Deus. E você faz muito bem se aceitar também. Se não quiser também, fazer o quê, né, seu Paulo? Mas eu sou um adorador. Essa é a minha identidade. Não sou perfeito, posso falhar, é verdade, mas no meu coração há um adorador. Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Ele é o único, Ele é o maior, e a vontade dEle é o que me interessa. Como é bom estar na presença de Deus, andar na presença de Deus. Como é bom ter essa consciência, meu irmão, de que Deus é
tão real quanto esse microfone que eu estou segurando aqui. Ele é real na minha vida. E sabe, você só vai experimentar essa dimensão quando você colocar a sua vida no altar de Deus. Eu preciso concluir. Por mim, eu continuava falando. Inclusive, a hora já avançou bastante. Eu preciso concluir. Mas eu fico impressionado com vidas, por exemplo, como Abraão. O sonho desse homem era ter um filho com sua esposa, Sara. Deus disse a Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão não tinha filho de qualidade nenhuma. Aí ele dá um jeito de ter um filho com a secretária. Aliás, a mulher se precipita e diz, vai lá. Né? Aí Abraão deve ter olhado para ela e disse, tá bom, amor, por você eu vou fazer esse sacrifício. Né? Tá bom, você está insistindo. Mas ainda não era o filho da promessa. 99 anos e o homem não tinha filho, gente. De repente Deus lhe dá um filho. Quando o menino está na adolescência, 13 para 14 anos, Abraão, me dá teu filho para cá. O que é que você ia fazer? Eu fico tremendo assim, porque eu não sei o que é que eu iria fazer. Não, Deus, deixa de brincadeira comigo. Deixa de brincar. Não é possível. Mas você vê o coração desse homem. Ele pega o menino, vai para o monte, leva a lenha, leva o machado, a faca, o cutelo, como você queira, e vai lá para sacrificar o menino. É nesse contexto que a palavra adoração aparece pela primeira vez. Abraão diz assim, esperem aqui, enquanto eu irei adorar com o rapaz, e depois nós voltaremos. Você não faz ideia da angústia no coração de Abraão, mas ao mesmo tempo a obediência de um adorador, porque ele estava disposto a sacrificar, e foi quando ele levantou a mão para sacrificar o menino que Deus disse, para Abraão, para, não precisa. Agora eu sei, em outras palavras, que eu estou em primeiro lugar na sua vida. E certamente Deus já sabia. Quem precisava de uma confirmação disso era o próprio Abraão. Ele foi provado e aprovado. Ana está lá no templo, chorando. A Bíblia diz que ela só balbuciava e chorava. O profeta Eli, carnal, essa é a realidade. Homem carnal, sem discernimento, julgou que ela tivesse bêbada. E quando ela se justifica, aí ele faz uma profecia quase que displicente. Se levante daí, minha filha, Deus te abençoe, que Deus conceda o desejo do teu coração. E despediu a mulher, mas no coração ela creu. E ela foi para casa, teve relações com Eucana, e 1 ano depois, o menino nasceu. 9 meses. Então, alguns anos depois, ela volta com o menino e diz, olha, eu sou pastor, eu sei o que é isso. Às vezes acontecem umas coisas com a gente e a gente não lembra. Né? Outro dia um irmão estava compartilhando aqui, até Luiz Vaz, compartilhando que no culto da virada do ano eu profetizei alguma coisa e Deus foi lá e cumpriu na íntegra na vida dele. Se você perguntar se eu me lembro da profecia que eu fiz, eu não lembro. Mas quem é alvo da profecia se lembra. E ela voltou e disse, meu Senhor, esse aqui era o menino pelo qual eu orava. E o Senhor me deu aquela palavra, está aqui o menino. E ele vai ser nazireu, entregue ao Senhor, está aqui, para o templo. Ora, a pessoa queria a bênção. Quando a bênção vem, o que é que ela faz? Está aqui, Deus, a bênção. Não é meu, é teu. E o garoto Samuel
foi criado pelo sacerdote Eli, no templo. Não teve infância, não cresceu com a mãe, não desfrutou, talvez, certamente ela teve outros filhos depois de Samuel, mas aquele ali foi propriedade exclusiva do Senhor. É essa capacidade de adorador que nós precisamos ter, meu irmão. É da gente ter um sonho diante de Deus e saber que mesmo quando esse sonho se concretize, tudo aquilo ali é para a glória dele. Que se Deus nos pedir, está lá tudo arquivado direitinho, organizado, e de repente basta Deus dizer: João Vitor, eu quero isso aqui, e você está lá, Deus, toma, é teu. Eu quero tua casa, está aqui, Senhor. Eu quero teu filho, está aqui, Deus, nas tuas mãos. É você já chegar na presença de Deus dizendo: Senhor, tu tens o primeiro lugar na minha vida. Tu estás em primeiro lugar na minha vida. Se o Senhor me permite administrar alguma coisa aqui, amém. Mas tu sabes que é teu, Senhor. Esse é um coração de adorador. Esse é o espírito da geração que vai conquistar esse mundo. Da geração que vai alcançar vidas, que vai chamar outros filhos e filhas a ter essa mesma atitude. Nós somos essa geração desses últimos dias.